Deixa eu ler para você um texto. Esse texto está aqui em 1 João, capítulo de número 4, verso de número 4. Olha o que aqui diz. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é muito maior. Olha o que o texto deixa bem claro aqui. Aquele que está em vocês é muito maior do que aquele que está no mundo. O que João está querendo falar nesse texto? João está falando que o Deus que habita dentro de nós, o Deus que está conosco, o Emanuel Todo-Poderoso, ele é muito maior do que tudo aquilo que nós estamos enfrentando, do que tudo aquilo que nós estamos passando em nossa vida. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é o seu maior problema hoje? Faça uma análise da sua vida agora. Qual é a maior dificuldade que você tem passado, que você tem enfrentado? Talvez o seu maior problema são as dívidas. Você está endividada. Você não tem dinheiro para comprar absolutamente nada. Talvez é um problema com o seu filho, com a sua família, na sua saúde. Um problema no seu casamento está a ponto de se desfazer. Você está enfrentando momentos difíceis na sua vida. E isso é muito interessante, porque existem pessoas que não estão passando só por uma coisa, mas por várias ao mesmo tempo. Se você parar para ler a história de Jó, você vai observar que Jó passou por problemas financeiros. Jó perdeu absolutamente tudo que tinha. Perdeu os gados, os animais, a prata, o ouro. Aí você vai para a vida sentimental de Jó. Jó perdeu o apoio da esposa. A esposa dele falou: homem, amaldiçoa teu Deus e morre. Ela deu um conselho tão errado que poderia trazer a morte de Jó. Jó também tinha problemas na sua saúde. Ele estava totalmente doente, com o corpo coberto de chagas e de doenças e de enfermidade. As suas emoções estavam abaladas e ele perdeu todos os seus amigos. Ele não tinha mais nada. Absolutamente nada. Imagina só alguém que tinha tudo, que tinha riqueza, que tinha dinheiro, a esposa do lado, os filhos. Ele perdeu 10 filhos. Ele tinha pessoas, servos, que faziam qualquer coisa que ele quisesse, em qualquer momento, porque ele era um homem de posses, de condição. E agora ele não tinha mais ninguém ao seu lado. Todos tinham abandonado ele, porque achavam que ele estava amaldiçoado. Ele estava vivendo um verdadeiro inferno. E muitas vezes isso pode estar acontecendo com você. Talvez você não perdeu 10 filhos como Jó, Deus te livre e guarde disso. Mas você também está passando por momentos de muita dificuldade na sua vida, humilhação, momento de opróbrio, de vergonha, de dívida, está quebrada. Mas eu quero que você compreenda a essência do que está escrito em 1 João capítulo 4, verso de número 4. Aquele que está com você é muito maior do que o que está no mundo. Resumindo, Deus, Ele é muito maior do que essa dívida que você tem. Deus é muito maior do que a depressão que tenta te pegar. Deus é muito maior do que as tuas crises de ansiedade, do que as tuas crises de pânico. Deus é muito maior do que essa doença que está no teu corpo, do que essa dor que você está sentindo, do que a dor do abandono, a dor do desprezo, a dor da traição. Deus, Ele é muito maior, Ele é muito superior a tudo aquilo que você está vivendo de ruim na sua vida hoje.
Então, meu ouvinte, eu quero que você que está nesse momento ouvindo essa palavra, isso não é uma coincidência. O fato de você estar comigo aqui agora, ouvindo isso, não é uma coincidência. Deus está falando para você, diretamente para você: eu sou o Senhor, eu sou muito maior do que os teus problemas, do que os teus dilemas, eu sou muito maior do que tudo que você está passando e enfrentando agora. Eu sou muito maior do que essa depressão, eu sou muito maior do que essa tristeza na tua alma. Deus é muito maior do que essas tuas crises de ansiedade que você está vivendo. Você está ansiosa, você está desesperada por dentro, você se sente durante o teu dia a dia ansiosa demais, mas Deus manda lhe dizer que Ele é muito maior do que todas essas ansiedades. E é por isso que a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de você. É o Senhor que cuida de você, é Ele que vai resolver a tua causa, é Ele que vai resolver o teu problema e vai te tirar dessa situação. Então você acabou de entender que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é contigo. E Ele não só está com você, mas Ele tem todo o poder para mudar a sua história. Você já entendeu isso. Mas o que você precisa fazer agora para que de fato isso aconteça? Você precisa crer na palavra de Deus. Porque, irmãos, eu falei isso ontem na live das 22 horas. Muitas pessoas ao redor do mundo inteiro leem a Bíblia. Muitas. Mas na vida de quantas a Bíblia se cumpre de fato? Porque não é em si, escute isso aqui para você conseguir compreender o que eu estou falando. Para você não ficar com a sua mente meio turbada. Não é em si apenas aquilo que está escrito ali, mas vai de cada pessoa que está lendo. Ou seja, o que importa é a fé de cada ser humano que pega a Bíblia para ler. Porque, por exemplo, ateus também leem a Bíblia. Você sabia disso? Tem ateu que lê a Bíblia. Eu conheço um ateu que ele lê a Bíblia só para questionar e para ter base para disputar com outros cristãos e para debater com outros cristãos. Essa Bíblia está mudando alguma coisa na vida dele só pelo que está escrito lá? Não está. Tem muitas pessoas de outras religiões que leem a Bíblia, gente que não tem religião, que pega lá e lê porque gosta da história, gosta do que está escrito. Só que tem uma diferença entre aqueles que leem e aqueles que leem acreditando nela, na palavra de Deus. Porque essa palavra só se torna realidade quando eu leio ela acreditando nela. Se está escrito que aquele que está com você é muito maior do que o que está no mundo, ou seja, Deus é muito maior do que os seus problemas, do que as suas dificuldades, do que essa doença no teu corpo, do que essas dívidas, do que os agiotas. Deus é muito maior do que tudo isso. Então se está escrito isso, se a palavra de Deus me diz isso, a diferença está se eu creio nela ou não. Porque muita gente vai ler o mesmo texto e não vai acontecer nada. Se um ateu pode ler esse versículo, não vai acontecer nada. Uma pessoa de outra religião pode ler esse versículo, não vai acontecer nada. Mas se você ler acreditando no que está escrito, aí sim a palavra de Deus se torna uma realidade evidente na sua vida. Eu leio aquilo e eu digo assim, ó, eu creio no que está escrito. Eu acredito que essa palavra aqui não é só uma coisa que foi escrita, sei lá, 2000 anos atrás.
Não é uma coisa que foi escrita apenas por um homem normal, um homem qualquer, mas foi escrita por um homem de Deus, inspirado por Deus. E isso aqui, se eu colocar em prática, se eu tiver fé na palavra de Deus, isso vai se tornar realidade na minha vida. Então, quando você tem essa fé de crer naquilo que está escrito na palavra, aí a palavra se torna parte de você. Por quê? Porque ela internaliza dentro de você. É por isso que a Bíblia diz: se as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai acontecer. Porque o segredo é a palavra estar dentro de vós, é a palavra estar dentro de mim e de você. Quando a palavra de Deus ela é simplesmente lida, ela fica ali fora, na sua mente, passando pela sua mente, no ambiente, vagando. Mas quando a palavra de Deus ela é internalizada dentro de mim através da minha fé nela, porque o que faz a palavra de Deus entrar em mim e se tornar realidade em minha vida é a minha fé nela, então as coisas mudam para mim. E se você de fato crê nessa palavra, você vive conforme o que está escrito. Como que alguém que crê nesse texto aí, que crê nessa palavra que eu li, deve viver? Vou te explicar aqui em 2 minutos. A Bíblia diz que Deus é muito maior do que os meus problemas. Não é isso que está escrito? Pronto. Eu tenho essa visão, tenho uma consciência, já li. Eu sei que está na palavra. Mas agora, qual vai ser a minha conduta diante dos meus problemas? Qual vai ser a minha conduta diante da minha vida quando os problemas vierem? Pronto. Se eu estou enfermo, eu vou dizer para essa enfermidade: eu quero que você, doença, enfermidade, mal, saia do meu corpo agora, porque aqui vem um ponto muito importante. Você vai usar a palavra que você leu em voz alta. Isso se chama profetizar. Você vai colocar a mão na doença e você vai dizer: espírito de doença e de enfermidade, o Deus que está comigo é muito maior do que essa doença que está no meu corpo. Então, demônio maldito, espírito desgraçado de doença, pode falar desse jeito: eu te ordeno, saia do meu corpo agora. Você tem que determinar isso aí, porque a palavra de Deus diz que o Deus que está com você é muito maior do que a tua doença. Então, irmão, pensa comigo aqui. Se o Deus que está comigo é muito maior do que a minha doença, por que eu vou aceitar a doença no meu corpo? Sim ou não? É ou não é? Eu sei que você é cabeça pensante, igual a mim. Você é inteligente. Você é inteligente, por isso você está aqui comigo. Então eu não posso aceitar a doença em mim. Se eu estou com um problema financeiro, todo endividado, todo prejudicado, com a vida toda destruída, meu casamento derrotado, eu vou falar para os meus problemas. Eu tenho que falar em voz alta. Você se tranca num quarto em algum lugar e diz assim, ó: eu não aceito estar vivendo essa vida de derrota. Satanás, pega as tuas patas e sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha vida financeira. Eu não aceito estar vivendo isso, eu não aceito estar vivendo dessa forma, porque o meu Deus é muito maior do que todos os meus problemas. Além de você determinar tudo isso na sua vida, você vai viver de uma forma como de fato Deus fosse maior do que os seus problemas, e Deus é maior. Então você vai viver conforme o que a palavra de Deus diz. Então, diante das suas dificuldades, você vai confiar em Deus, vai crer nele e vai ter fé que ele vai fazer o milagre por você. Se eu reclamo, murmuro, se diante dos meus problemas eu fico choramingando pelos cantos, de cabeça baixa, toda hora dizendo: eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir. Se você está agindo dessa forma, me perdoe falar isso para você, mas você não crê na palavra de Deus. Porque se você crê que o teu Deus é muito maior do que tudo que tu está passando, por que na hora da tua prova tu duvida de Deus?
Por que que na hora da prova você se desespera, você chora, você quer largar tudo, você quer ir embora, você quer... Até de país você quer mudar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. A questão muitas vezes não está onde a gente está, está na gente. Obviamente, escute isso aqui. Muitas vezes, eu não vou ser hipócrita em falar isso, em dizer isso aqui. Mas muitas vezes você vai ter que de fato mudar de cidade, mudar de rua, mudar de bairro. Vai ter, porque Deus vai ter esse projeto para você. Deus falou o que para Abraão? Saia da sua casa, da sua parentela, vai embora da terra que você está. Então Deus muitas vezes vai ter que te mudar de lugares para te honrar. Só que não adianta você sair de lugares se dentro de você você continua sendo o mesmo. Não adianta você mudar de cidade para querer vencer na vida, para querer dar certo, se dentro de você é uma pessoa cheia de complexos, de ansiedades, de pensamentos negativos. Não vai adiantar nada. Então você precisa muitas das vezes recobrar a sua fé na palavra de Deus, acreditar no que está escrito, acreditar que Deus está com você, que Deus é contigo, e você passar a ter essa fé na palavra. Tenha essa fé na palavra de Deus. Então, se eu estou passando por uma luta, eu acredito, eu confio, eu descanso. Porque eu sei que Deus é maior do que tudo isso. Mas se eu não creio na palavra, eu me desespero, eu fico preocupado, eu fico doido para resolver meus problemas. Por quê? Porque eu não creio, eu não tenho essa fé. Então está na hora de você internalizar a palavra de Deus dentro de você e escolher acreditar nela, porque isso é questão de escolha. Amém? Isso que eu tinha para passar para você nessa manhã. Que Deus te abençoe.